Bem-vindos, alunos da terceira série, ao Aula Paraná. Eu sou o professor Cleverton e esta é a aula número 42 de História. Antes do início da aula, não se esqueça de fazer a atividade no Classroom, postar a atividade que vale também a sua presença. E se você está assistindo pela TV, faça suas atividades e leve até a sua escola. E não se esqueça de pôr o seu nome, a sua turma e a sua série nas atividades para que lá na escola seja fácil os professores separarem. Nesta aula temos os seguintes objetivos. Vamos entender o populismo e o desenvolvimentismo como características do governo JK, o governo do Juscelino Kubitschek. Retomando os conteúdos que já havíamos estudado. Antes de dar um salto adiante, vamos recuar um pouquinho para tomar impulso sempre, né? E nos lembrar de conceitos importantes. Já falamos que populismo se caracteriza por uma liderança carismática, por um Estado paternalista, pela identificação do líder com as massas. Já tratamos do nacionalismo, em especial do segundo governo do Vargas, né? O estímulo à criação de empresas estatais. Lembre-se, a Petrobras, né? O BNDE, que até hoje existe com o nome de BNDES, que são típicos desse segundo governo do Vargas. O nacionalismo, empresas nacionais e empresas controladas pelo governo, que chamamos de estatais. O segundo governo Vargas também trouxe a campanha do Petróleo é Nosso e aquela ironia, porque Monteiro Lobato, escritor, foi uma das pessoas que incentivou muito, né, a perfuração de poços de petróleo no Brasil. Ele mesmo era um incentivador da campanha do nosso petróleo em nome da soberania nacional, mas por enfrentar o governo Vargas acabou preso durante o Estado Novo, naquela terceira fase da era Vargas. Muito bem, a oposição e o suicídio de Vargas, né, que termina aquele segundo mandato. Muito bem, o quiz nos recorda de que você vai responder as lacunas, preenchendo-as com as seguintes ideias. Qual o nome da prática política caracterizada pela dominação carismática? Em segundo lugar, qual o banco estatal criado por Vargas? Em terceiro lugar, qual o jornalista, editor da principal voz de oposição a Vargas, o jornal Tribuna da Imprensa? E em quarto lugar, o nome da empresa detentora do monopólio estatal do petróleo no Brasil. Já voltamos com a correção do quiz.
Ok? Vamos corrigir o nosso quiz? As respostas corretas são populismo, prática política caracterizada pela dominação carismática, BNDE, o banco estatal criado por Vargas, Carlos Lacerda, o jornalista editor da principal voz de oposição a Vargas, o jornal Tribuna da Imprensa, Petrobras, a empresa detentora do monopólio estatal do petróleo. Muito bem. Nós vamos, com o governo Juscelino Kubitschek, que é o assunto dessa aula nossa, tratar ainda do período populista na história do Brasil. Lembre-se, o populismo, e você tem aqui nesse slide a imagem do Juscelino Kubitschek, e a frase "Deus poupou-me do sentimento do medo", já nos lembra uma característica desses líderes carismáticos baseados no Estado paternalista. O Juscelino Kubitschek começa o governo já sob ameaça de não poder assumir, porque uma oposição da UDN já o havia ameaçado. Mas essas ameaças não se concretizam graças à participação do general Lott e do presidente Nereu Ramos, que passa para o Juscelino Kubitschek a faixa de presidente em 1956. Houve um período conturbado da história do Brasil, depois do suicídio de Vargas, em 54, até a posse do Juscelino em janeiro de 56, é isso que o professor recorda aqui. Nessa próxima imagem, você tem o Juscelino como médico, lutando ao lado dos revolucionários na Revolução Constitucionalista de 1932. Do lado esquerdo, aí, como capitão médico, Parece, assim, bastante controversa a posição de alguém que depois, você veja nesse slide, vai ser visto aí abraçando o presidente Getúlio Vargas. Juscelino é governador de Minas Gerais nessa época, da morte do Vargas, e ele foi o único governador que compareceu ao velório do presidente do seu suicídio, em agosto de 54. Então, esse aspecto ambivalente da vida política do Juscelino Kubitschek, como é muito comum vermos ao longo das vidas políticas dos nossos governantes. Muito bem. As eleições de 55, eleições bastante modernas, o slogan do Juscelino e da sua chapa era 50 anos de progresso em 5 anos de governo, uma campanha na qual se usou um avião, um antigo DC-3 comprado pelo partido, no qual ele percorreu mais de 1.500 cidades. Foi a primeira campanha moderna onde essa peregrinação por muitas cidades para falar diretamente com o povo aconteceu. Uma campanha de sucesso de um presidente e um vice ligados, assim, àquela herança varguista. O Getúlio Vargas deixou aí como herdeiros o Juscelino, do PSD, e do PTB, o partido criado pelo próprio Vargas, você tem aí o João Goulart, que também vai ser presidente do Brasil depois, como nós vamos ver. Portanto, duas figuras para você recordar-se, o Juscelino Kubitschek e o vice dele agora, o João Goulart. A UDN, como o professor comentou, não reconhece a eleição, mas com o apoio do Marechal Lott, de alguns setores do Exército e dos partidos, o PSD e o PTB, o Juscelino Kubitschek é assim empossado, ok? Vamos adiante. A dominação carismática, o professor recorda o seguinte aqui. É um tema que envolve sociologia, então converse com o seu professor de sociologia sobre os tipos de dominação que são propostos pelo sociólogo Max Weber. É bastante importante você fazer essa relação porque nós, em História, trazemos no populismo esses líderes carismáticos. A liderança carismática que tem, como você vê aqui na frase do Max Weber, a característica de desconhecer a jurisdição formal. O professor lembra duas expressões do Juscelino Kubitschek. Ele diz: o charme tem importância na vida política de um homem. Então, a liderança carismática traz na pessoa do próprio governante um aspecto da propaganda. É a cara do presidente que representa o próprio governo. Nem tanto as ideias que ele traz. É a sua própria figura. Juscelino foi conhecido como o presidente Bossa Nova. Vamos ver com um pouco mais de detalhe nas próximas aulas aspectos essa associação entre o presidente e o ritmo do samba Bossa Nova. Mas sim, a figura do presidente associado com ritmos, associado com figuras do cinema, da televisão ou do rádio, elas são bastante importantes na construção do imaginário do líder populista. E a segunda frase, só aceito o julgamento do povo, pois só nele reconheço o juiz de minhas ações, faz com que você entenda por que essa dimensão da jurisdição formal não é
eliminada, não é ignorada pelo líder populista, mas ela é, de certa forma, sublimada, porque o líder populista governa direto para as massas, acima das instituições. A dominação aqui não é uma dominação legal, é uma dominação carismática. Ok? Vamos adiante. A primeira atividade retoma essa ideia. Bossa nova mesmo é ser presidente dessa terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Versinhos de uma música do Juca Chaves. O estilo de governar de Juscelino Kubitschek está indicado em... Você anote a alternativa correta. Letra A, trabalhismo. B, monetarismo. C, comunismo. Ou D, populismo. Aí logo voltamos com a correção.
Ok? E vamos corrigir a atividade? A resposta correta é a alternativa D. O estilo de governar do Juscelino Kubitschek está indicado em populismo. Sim? Bom, populismo é isso aí. Nós temos basicamente aqueles aspectos que nós já tratamos, então se recorde a liderança carismática, um Estado forte, a presença forte do Estado na economia, um caráter até paternalista. E aqui o professor chama atenção para o aspecto econômico, o Estado visto como motor do desenvolvimento da nação. Os investimentos estatais que propulsionam o desenvolvimento do país, o desenvolvimento econômico em geral e cultural também. Um plano de metas do Juscelino Kubitschek, com 31 metas, se encontra na internet, bastante interessante, um plano bonito, não realiza tudo aquilo nos anos do governo, mas algumas coisas que ele faz e aquelas que ele planejava fazer, nós vemos que são úteis até para o nosso Brasil atual. Não é um plano assim absurdo, né? Um plano das alturas, um plano bastante bem feito. Foi o primeiro presidente a compor um plano de metas mais sólido, mais vinculado à realidade nacional. Por isso nós caracterizamos o governo do Juscelino pelo plano de metas. Outros presidentes também vão ter planos de governo que são também metas, mas quando você vê numa questão plano de metas lá no Enem, pode se recordar do Juscelino, assim como o desenvolvimentismo que nós já tratamos, ok? Então veja lá, o desenvolvimentismo do Vargas, baseado no plano de metas, tinha aí por foco a industrialização e o desenvolvimento da infraestrutura nacional, em especial rodovias, hidrelétricas e aeroportos. O Vargas fez, em 59, a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, acabou sendo um grande ralo de recursos econômicos, muitos planos para o desenvolvimento da região, que sofria com a seca já naquela época, foram em vão, infelizmente. Até os nossos dias, nós ainda observamos um sofrimento quando há épocas de grande seca na região Nordeste e a SUDENE foi uma primeira tentativa do governo federal de centralizar recursos e estudos para o desenvolvimento da região. Duas hidrelétricas, Furnas e Três Marias, as duas no estado do ex-governador Juscelino Kubitschek, as duas foram lá em Minas Gerais, essas duas hidrelétricas, ou várias rodovias, entre elas a Belém-Brasília e a indústria automobilística. O professor destaca que no slide você destaque no seu caderno, não tire da memória. Juscelino Kubitschek foi o primeiro presidente que abriu o nosso mercado para o capital estrangeiro ser investido maciçamente, em especial nas indústrias automobilísticas, ok? Bem, você tem aqui parte também do processo do plano de metas, a construção de Brasília. Brasília é a sede dos poderes. Aqui você tem na imagem o Alvorada, e lembrando que é uma sede do Poder Executivo Federal, né? Junto, é claro, com os ministérios. Aí o Alvorada de longe ainda em processo de construção. Lá em Brasília, nós temos, além do Poder Executivo, as sedes dos poderes Judiciário e o Supremo Tribunal Federal em especial nos nossos dias, né? Aqui em 2020, parte constante na mídia, um órgão fundamental da ordenação jurídica nacional. E o Poder Legislativo, talvez o maior símbolo de Brasília, um dos edifícios mais característicos do Niemeyer, conhecido no mundo todo, o edifício do nosso Congresso. Lembra que o nosso Congresso é bicameral, tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara representa o povo, né? E o Senado representa os estados. Muito bem, aqui nessa próxima imagem deste slide, o plano piloto, que você já tinha visto na imagem anterior, naquele pequeno GIF, né? Com aí o eixão, a asa norte, a asa sul. E o professor lembra que o plano urbanístico de Brasília, o desenho da cidade, ele é do Lúcio Costa, né? A gente fala bastante do Niemeyer porque os edifícios, né? O projeto arquitetônico dos edifícios que são do arquiteto Oscar Niemeyer, que o professor já lembrava numa das aulas de retomada, quando falava do mausoléu a Getúlio Vargas, lá em São Borja, no Rio Grande do Sul, que o próprio Niemeyer projetou. Niemeyer tem muitos trabalhos, aqui em Curitiba também, tem um museu de arte famoso, né? É um pinhão, né? Mas acabou conhecido como Museu do Olho, um museu com aquele pinhão estilizado que representa o nosso estado.
Um grande arquiteto, o professor já comentou isso com vocês, meus queridos, ele se dizia comunista de carteirinha, né? Então essa ligação do Oscar Niemeyer com aqueles partidos que representavam o populismo, que representavam a classe trabalhadora ou que representavam uma certa esquerda, aí nos anos 50, nos anos 60, ela sempre foi bastante forte. Um personagem importante da nossa história, um dos maiores arquitetos do mundo, o Oscar Niemeyer, quem projetou, junto com o Lúcio Costa, então, os edifícios em Brasília e o plano urbanístico da cidade. E quem constrói, né, o povo, que é aquele que não aparece, né, os candangos, aqueles migrantes que vieram de toda parte do Brasil, em especial do Norte, Nordeste, para trabalhar na cidade, acabaram constituindo o que chamamos de cidades satélite hoje, com grandes problemas urbanísticos, essas cidades, grandes problemas sanitários, embora estejam ali em torno da cidade com o maior IDH do país, né? Ao lado da riqueza, no centro do poder, o povo mal representado, né? Ao lado, ali em situação de miséria, e era bastante pior já no tempo da construção, no tempo do Juscelino Kubitschek. O professor recomenda a vocês assistirem documentários sobre a construção de Brasília, você tem vários deles na internet, em alguns nos canais de streaming, sobre o período de construção. A formação da capital nacional nossa, que tira do Rio de Janeiro, uma cidade que cresceu organicamente, e leva para uma cidade totalmente planejada, a sede do nosso governo federal, do Poder Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Ok? Muito bem. Aqui você tem uma foto mais atual de Brasília. O povo vai tomando conta, o brasileiro vai moldando a cidade ao seu jeito, né? Aqui uma manifestação em 2015. São constantes, né, essas manifestações. E um aspecto do populismo desenvolvimentista. Frase do Juscelino Kubitschek: progredir ou perecer. Orgulho-me de ter desfraldado em nossa pátria a bandeira do desenvolvimento nacional. O que o professor lembra é que, muitas vezes, esse desenvolvimentismo e o populismo, ou esse influxo de dinheiro para empresas estatais, que antes de começar a produzir recursos para a União acabam sendo um foco de gastos, a curto e longo prazo vão provocar inflação e podem resultar na perda do poder aquisitivo do salário da população, em baixos salários, êxodo rural e em empréstimos, o que aumenta a nossa dívida externa. A dívida externa não é algo que começa em um ou outro governo, ela tem uma longa história e aqui o professor chama a atenção só para um momento importante dela. Nós estamos aqui já num processo de populismo adiantado e da construção de empresas estatais, que antes de começar a produzir recursos, como toda empresa, elas demandam um grande investimento. E esses recursos que nós tínhamos desde a Segunda Guerra Mundial já haviam sido dilapidados no governo Dutra. Portanto, as novas obras que nós vemos são boas, importantes, algumas necessárias, mas foram feitas à custa do endividamento. Muito bem. As eleições de 1960 traz um aspecto curioso. Você tem aqui o Jânio Quadros e o João Goulart. Acontece que as eleições aqui, elas são feitas da seguinte maneira. O eleitor dava um voto para quem ele achava que ia ser presidente. Esse era um voto. Um voto separado, outro voto, para quem ele achava que deveria ser vice-presidente. Não precisava ser da mesma chapa, nem do mesmo partido, não precisavam nem se gostar. Nesse caso, acontece uma eleição em que o mais votado, Jânio Quadros, estava ligado ao grupo antigetulista, ao grupo da UDN. E quem venceu as eleições? Nos outros votos, né? Para vice, foi o João Goulart, ligado ao partido, ao PTB, ligado aos partidos getulistas, assim. No final das contas, eram de oposição, mas acabam formando o mesmo governo, apesar de terem sido de chapas diferentes. Isso é conflituoso e nós vamos ver nos próximos governos. O professor recorda aqui, tenha foco no Enem, né? Uma situação parecida já aconteceu no Brasil em 1891, quando o presidente, os primeiros presidentes nossos, né? O Deodoro da Fonseca e o presidente Floriano Peixoto foram eleitos. Uma eleição indireta, mas o Floriano era de uma chapa, ele era vice de uma chapa, e o Marechal Deodoro era candidato a presidente por uma outra chapa. Acontece que na contagem de votos, em separado, o presidente mais votado
Foi o Deodoro, então fica presidente. Vamos contar os vices. O vice mais votado foi o Floriano. E eles vão compor, então, o mesmo governo. Dois políticos de chapas opostas, de propostas opostas, adversários, que são obrigados a compor o mesmo governo. Foi conflituoso, tanto que o Deodoro renuncia 9 meses depois, né, em novembro. E aqui nós vamos ver que esse conflito continua, porque o Jânio Quadros também vai fazer um governo bem curto, coincidência ou não. Vamos adiante. A atividade 2 lembra o seguinte: o governo JK teve como suporte o plano de metas, um conjunto de diretrizes populistas como, por exemplo, letra A, o desenvolvimento do interior com a transferência da capital. B, industrialização do Nordeste com a criação da Sudene. C, investimentos na preservação da Amazônia. D, a ampliação do agronegócio no Centro-Oeste. Faça a atividade e logo voltamos com a correção.
Vamos corrigir a alternativa correta, então, a letra A, o desenvolvimento do interior com a transferência da capital. Lembre-se, Brasília, né? A transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, no Planalto Central. Muito bem, foco no Enem agora. Por favor, olhe a imagem e você já sabe, né? Quando tem desenho, quando tem gráfico, cai para dentro da imagem. Aqui você tem uma charge representando do lado esquerdo o presidente Juscelino. Do lado direito você tem um cidadão descalços, maltrapilho, com roupas remendadas, né? E diz a legenda da imagem, meta de faminto. JK, você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. Que mais quer? Jeca, um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Observem, a própria legenda, quando diz meta de faminto, você já vai se recordar do plano de metas do Juscelino Kubitschek. Lembra? O professor falou assim, é uma dica, quando você vir falar em plano de metas, já procure ver se não se trata do Juscelino, porque é o mais provável, né? E as alternativas vão encaminhar para isso. Veja o que diz o comando da questão. A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek ao... Então veja lá, letra A, evidenciar que o incremento da malha viária diminui as desigualdades regionais do país. B, destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno. C, enfatizar que o crescimento econômico implicou o aumento das contradições socioespaciais. Ou D, ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou os salários de trabalhadores. Logo voltamos com a correção e comentários.
Vamos à correção? A resposta correta está na letra C, enfatizar que o crescimento econômico implicou o aumento das contradições socioespaciais. Uma observação aqui, por favor. Se você está fazendo prova e discorda da afirmação, mas já eliminou as outras, essa é a mais provável, não briga com a questão. São duas coisas que você não deve fazer durante o Enem. Nem se apaixonar por uma questão e ficar lendo e imaginando o que o professor te ensinou, e nem ficar brigando com a questão, discordando dos pressupostos ou do desenho ou das alternativas. Sim? Você busca a alternativa correta, se não a mais provável, assinale-a e passe adiante. Se houver dúvida, marque a questão, faz uma bolinha em torno do número da questão e depois de terminada a prova, de feito tudo aquilo que você tem certeza, você retorna aquilo que você tem dúvida, ok? Não perca tempo. Tempo é fundamental durante o Enem. Vamos a seguir a fazer algumas considerações gerais, lembrando que durante o governo JK nós tivemos uma continuação do populismo, um desenvolvimentismo e o plano de metas que caracterizam o seu governo. Dentro do plano de metas, o desenvolvimento da indústria automobilística e a construção de Brasília. É claro, o GIF aqui traz uma produção em série robotizada de automóveis, não era assim durante o governo do JK, ok? O GIF é meramente ilustrativo para você se lembrar. Foi o primeiro presidente que investiu maciçamente na produção automobilística no Brasil. Muito bem, na próxima aula nós vamos retomar aí o contexto dos anos 1946 a 1964 com o tema Cultura e Sociedade. Na imagem você tem o álbum Chega de Saudade, do João Gilberto. Até lá, não se esqueça, tudo aquilo que merece ser feito, merece ser bem feito. Um abraço.